dia, família. Sejam bem-vindos a mais esse primeiro culto de 2021. Que seja um ano de alegrias, um ano de muita comunhão, muita fraternidade, muita santidade em nossas vidas. Fiquem de pé, vamos cantar juntos, porque nós vivemos pela fé, na fé naquele que nos salvou. Tempestade eu venha descansar, e se todo medo me cercar, nele eu posso confiar. Seu amor nunca nos deixará. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem no que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor, viva a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Me chamas para andar sobre o mar, que na tempestade eu venha descansar. E se todo medo me cercar, nele eu posso confiar. Seu amor nunca nos deixará. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem no que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor, vivo a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Oh, 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 oh. Meu socorro vem de ti, meu refúgio é o Senhor. Eu descanso em ti, eu confio em ti. És meu Senhor, és meu Senhor. Todo mundo cantando, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem no que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor, vivo a fé que move os altos montes. Eu não temerei o mal. Oh, 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 Gente, é uma alegria estar no primeiro culto do ano com vocês. O ano para buscarmos a santidade, o ano para buscarmos nos parecer mais com Jesus. Um bom dia para você que está aqui, uma boa noite para você que está assistindo em casa. E nós temos alguns avisos hoje. O primeiro aviso, tu tem aí a foto das pessoas que participaram, que concluíram até o fim a limpeza deste mês. Olha só, esses foram os guerreiros que foram até o fim. Uma salva de palmas para eles. E no mês agora de janeiro, nós precisamos de mais pessoas para a limpeza. E nesse culto aqui, o Caio vai vir para frente. Você que está em casa assistindo online, você vai poder se inscrever se você talvez esteja em casa por viagem ou por doença.
mas se você consegue estar aqui a partir da semana que vem, no mês de janeiro, né, se já passou o período lá de que você possa ter contaminação ou a gripe, eu não sei o que você tem, ou se você está em viagem, mas vai voltar semana que vem, você vai poder se inscrever no link aqui embaixo na descrição, tá bom? Para que você participe do Ministério de Limpeza. Então, se você participa do Construindo a Eternidade, algumas pessoas vão até no mês de junho com esse propósito do Construindo a Eternidade, ou o nosso envelope do mês de janeiro é esse envelope amarelo, né? Tem tudo a ver com o início do ano, né? Branco, amarelo. Oferte a Deus, seja fiel com as suas ofertas, não deixe de ofertar. Também nós temos a conta que nós utilizamos, ele vai estar aqui na descrição, a conta que nós utilizamos da nossa igreja, para você poder fazer a transferência, está aqui na descrição do nosso vídeo. Mas se você está presente, levante a sua mão e pegue o envelope ou amarelo escuro ou amarelo claro do Construindo a Eternidade, ou os dois se você participa, levante a sua mão até alguém entregar para você. O próximo aviso é para você que já fez o curso de Um com Deus. Você deve fazer agora o curso 1 com a casa. O curso 1 com a casa é onde você vai aprender a ter um relacionamento com a casa de Deus, que somos nós, né? Cada um dos seus filhos, quando nos reunimos, nós formamos a casa de Deus. Jesus mesmo disse, quando um ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso que é muito importante essa comunhão, por isso que é muito importante nós estarmos em comunhão com os irmãos. Você que está em casa não está vendo como está o nosso auditório, mas as pessoas estão de máscaras, usaram álcool em gel da entrada, estão com distanciamento. Mas nós vamos lutar para fazermos isso com a quantidade menor de pessoas em 2 cultos. Algumas pessoas estão assistindo online, porque entendemos quão é importante essa comunhão. E para você entender como é a comunhão da nossa igreja, nós temos o curso 1 com a casa. E esse curso 1 com a casa é o curso pelo qual você aprende a se relacionar com a casa de Deus. Quais são os propósitos, os objetivos, os sonhos que Deus tem para esta igreja? Se você ainda não fez esse curso, você pode se inscrever ou, mais uma vez, no link aqui embaixo, você que está assistindo em casa, ou você que está aqui presencial, pode ir lá atrás com a Gabi, naquele balcão de informações, e no final do culto, falar, olha, eu quero fazer o curso 1 com a casa, você que ainda não fez, tá bom? Tem mais algum aviso que eu esqueci de dar? Não? Muito bem. Hoje inicia o curso de Um com Deus às 17 horas, ou se você está assistindo à noite, já aconteceu o curso de Um com Deus às 17 horas. E aí eu preciso depois do feedback do Conectando a Casa, do Ministério, se as pessoas conseguiram vir, se não conseguiram vir, na semana que vem nós vamos ter Um com Deus online para essas pessoas que não estão conseguindo vir por motivo de saúde ou qualquer outro motivo, tá bom? Vamos fazer Um com Deus online, tá? É isso, gente, vamos continuar louvando a Deus e engrandecendo a Deus no nosso primeiro domingo do ano. Essa próxima música que nós vamos cantar, ela fala, mesmo que eu não veja, tu fazes, mesmo que eu não sinta, tu fazes, pois sei que estás no controle. Nada nessa vida foge do controle do Senhor, pois Ele está no controle de todas as coisas. Fique de pé e cante conosco. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.
Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando as multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história. Olha pra ele. Te adorarei, te adorarei. Nosso Deus. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo que eu não veja, tu fazes. Mesmo que eu não sinta, tu fazes. Eu sei que estás no controle. Eu sei que estás no controle. Mesmo que eu não veja, tu fazes. Mesmo que eu não sinta, tu fazes. Eu sei que estás no controle. Eu sei que Mais uma vez, vamos lá. estás no controle. Mesmo que eu não veja, tu fazes. Mesmo que eu não sinta, tu fazes. Pois sei que estás no controle. Eu sei que estás no controle. Mesmo que eu não veja, tu fazes. Mesmo que eu não sinta, tu fazes. Pois sei que estás no controle. Eu sei que estás. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Nesse momento você pode sentar. Nós queremos fazer uma oração. Essa música que nós acabamos de cantar, ela fala que mesmo que a gente não veja, o Senhor está agindo em todas as coisas. Mesmo que a gente não consiga perceber, o Senhor está no controle. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13, fala assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país,
ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A Bíblia nos ensina que em momentos de pestes, em momentos de pandemias, o seu povo ele deve orar. Orar para que Deus cure a nossa terra, para que Deus haja. Não é que Deus não esteja no controle da pandemia, muito pelo contrário, Deus está no controle. E o nosso papel como filhos de Deus é orar pela cura. E como nós somos uma família, nós temos algumas pessoas da nossa igreja que estão doentes, e nós queremos parar esse momento para orar por estas pessoas, orar para que Deus possa curar, mas acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus em todas as situações, que o Senhor esteja operando. E nós vamos iniciar orando por uma irmã que estava na pior condição desta doença, que era a nossa irmã Aline. Ela foi para a UTI, mas graças a Deus ela já está sendo sarada, está sendo recuperada, vai ser desentubada, se tudo acontecer de acordo ainda com as nossas orações. E a Thaís vai iniciar orando por ela, posteriormente eu vou orar por todos os outros doentes. Então nesse momento, você que está em casa, você que está na igreja, vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, hoje, neste domingo, eu quero te apresentar primeiramente a vida da Aline, nossa querida irmã, Senhor, a quem tanto amamos. Deus, que neste momento está lá na UTI do Hospital Santa Júlia. E nesse momento difícil, Senhor, mas nós te louvamos porque Tu continua sendo bom e Tu mostrou a Tua bondade durante todo esse tempo que ela esteve lá. E hoje, para a honra e glória do Teu nome, nós soubemos que, se Deus quiser, se Tu quiseres, Senhor, ela vai ser desentubada já está se recuperando, seus pulmões já estão se recuperando. Nós te louvamos, Senhor. E nós continuamos te clamando pela vida dela, que ela continue se recuperando, que ela reaja bem a esse processo, que ela consiga, Senhor, ir respirando sozinha, como ela já tem conseguido aos poucos, que cada vez mais o pulmão dela vá se recuperando e se recupere totalmente, e que, Deus, nós te clamamos que em breve ela saia da UTI e ela possa estar aqui, Senhor, conosco, recuperada, e que essa pandemia passe, Senhor, se for da Tua vontade, e que nós possamos estar nos abraçando e Te louvando, Senhor, em comunhão, Senhor, uns com os outros. E eu Te peço pela vida dela, pela sua família, que a sua família possa toda, Senhor, vir Te conhecer, que a sua vida hoje esteja sendo um testemunho, Senhor. Um testemunho ali, que as pessoas da sua família possam Te conhecer através da vida da Aline. E os filhos dela, nós Te pedimos, Senhor, que neste momento tenham forças em Ti e creiam em Ti, que Tu estás no controle de tudo. Mesmo que a gente não veja, Tu fazes. Mesmo que a gente não sinta, Tu fazes, Senhor. E nos ajuda como igreja a crer nisso também, que independente do que aconteça ao nosso redor, Tu continua sendo bom e Tu continua operando milagres. E nós Te pedimos então e Te entregamos nas Tuas mãos a vida da Aline. E que também, Senhor, todas as outras pessoas que estão doentes em nossa igreja. E assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, também nesse dia, quero orar por todos os outros doentes, Senhor, da nossa igreja. Senhor, que o Senhor esteja curando, que não se desenvolva algo pior e que possam ser recuperados, Senhor, para continuar Te servindo. Deus, nós vivemos em um momento difícil, mas a Tua palavra já dizia há muito tempo que grandes pandemias mundiais iriam vir sobre a terra. Pai, nós estamos vendo o ato final, o último ato, Senhor, a parte final do mundo como nós conhecemos. Pessoas morrendo por causa de doenças, igrejas sendo fechadas, muitos, Senhor, esfriando na fé, abandonando a fé.
em todas as igrejas, em todo o mundo, Senhor. Pai, mas ajuda cada pessoa que está ouvindo esta oração e aqueles que não estão ouvindo esta oração, mas que nós conhecemos, a permanecerem firmes, Senhor, até o último fôlego do seu viver. Que possam estar te servindo, estar te glorificando, estar buscando uma vida santa todos os dias da sua vida. Pai, e aqueles que estão doentes, nós pedimos pela cura. Senhor, esteja os curando, esteja os restaurando, mas mais uma vez que seja feita a tua vontade, não a nossa. Nós não entendemos os teus propósitos. Nós pedimos pela cura, Senhor, mas que o teu bom propósito se cumpra. Também temos irmãos de outras igrejas, todas as denominações, que estão lutando contra esta doença, estão lutando, Senhor, contra as dificuldades, Senhor, de fazer um culto no meio desta pandemia. Deus, ajude aqueles que estão doentes a serem recuperados, aquelas pessoas que estão permanecendo, te servindo, indo tocar, indo pregar, que continuem firmes, Senhor, tendo a mente no eterno, tendo a mente, Senhor, em Ti, como diz lá em Colossenses 3:2, que mantenham o pensamento nas coisas do alto, nas coisas eternas. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falarmos contigo e sabermos, Senhor, que Tu nos ouve por causa de Jesus Cristo. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos. Amém. Nesse momento, você que tem alguém em mente, alguém que você se preocupa, alguém que está doente, alguém da sua família, alguém que pode estar internado, não pelo coronavírus, mas por uma outra situação, alguma pessoa que ainda não aceitou a Jesus, e a gente vê como o tempo está acabando. Nesse momento, nós queremos fazer 1 minuto de silêncio para que você possa orar. Orar por essa pessoa doente, orar por essa pessoa que precisa se converter, orar por aquela pessoa que esfriou na fé, orar por aquela pessoa que precisa lutar em santidade. Vamos parar um momento para orar. Baixe sua cabeça e vamos orar. Você que está em casa também, ore por essas pessoas. Senhor Jesus, estamos na Tua presença orando como igreja. Pai, escuta cada um desses nomes agora falados. Esteja agindo com a Tua mão poderosa. Faça a Tua vontade. É isso que nós oramos. No nome de Jesus, amém. Vamos agora cantar e quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma música que se chama Outro na Fornalha. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir nunca irá nos abandonar. Não nos abandonou nas batalhas que passamos, nas batalhas que enfrentamos agora ou naquelas que vamos enfrentar.
Ele continua sendo o mesmo. É aquele que está conosco na fornalha. Vamos louvar a Deus. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, hoje estou aqui. Eu sei, sozinho não estarei. Havia outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Ele está conosco em todos os momentos, sejam momentos bons ou nos ruins, sempre está conosco. Sobre as águas está o meu passado, nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente no mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. 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 Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Pela obediência de Jesus, foi obediente até a morte, morte de cruz. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. E é esse nome que nós devemos louvar todos os dias da nossa vida. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Cante bem alto, eu sei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quanto és pra mim, me alegrarei em meio às lutas.
Me alegrarei em meio às lutas, eu sei que estarás ali. Nós usamos os nossos parâmetros para poder medir quão grande é o nosso Deus. Só que o meu parâmetro e o seu não conseguem chegar nem perto, porque Deus é muito maior do que nós imaginamos. E é isso que nós vamos cantar agora. Quão grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só Ele é o Deus eterno. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Alegria. a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só as suas vozes cantando. E céus. Você pode sentar. Eu quero pedir, por favor, que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 4, a partir do versículo 6. João, capítulo 4, a partir do versículo 6. Por favor, abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus.
João capítulo 4, espero que você tenha aberto já a partir do versículo 6. Diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo a água, você lhe teria pedido e lhe teria sido dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar a água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Jesus lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: mulher, creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. No início do ano de 2021, quero compartilhar com você uma mensagem que se chama Vidas Transformadas. Vidas transformadas. E uma das convicções mais claras que nós temos nessa igreja é que o Evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias, que Jesus morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje pode nos dar a vida eterna. O Evangelho, ele não é só o mínimo que você precisa saber para você não ir para o inferno. Não é só o básico, não é só o pré-requisito para você não ir ao inferno. Quando você entende o Evangelho, o que Jesus fez por você, você recebe o Espírito Santo. Isso vai transformar e vai mudar completamente a sua vida. Conhecer o que Jesus fez por mim irá transformar completamente a minha vida. Não importa se você é um adolescente, como José, se você é um jovem, como Genilson, um adulto, como a Marli, que está assistindo em casa, o Evangelho, ele irá te transformar. Eu fiz agora, do dia 31, eu tirei 2 dias com a minha esposa, nós fomos para Presidente Figueiredo, né? Poxa, você não gasta muito. Conhecemos 2 cachoeiras lá, uma cachoeira e uma lagoa chamada Azul, fantástica, assim, só coisa boa. Alguns percalços aconteceram na viagem, e um desses enquanto nós estávamos dirigindo, um pneu furou. E furou no meio da estrada, e você sabe que a BR, ela só tem uma via, né? Uma para ir e uma para voltar. O pneu furou, era bem numa curva, e aí eu fui trocar o pneu.
Desci, abri o carro, fui trocar o pneu, peguei lá, sabe, a porca já enferrujada, botando aquela força, sobe em cima lá da chave, para tirar, tiro. Quando eu tiro o pneu, um parafuso vai para o meio da rua. Estava numa curva. Eu não conseguia ver se estava vindo alguém ou não, eu fui lá pegar. Gente, no momento que eu me abaixo para pegar o parafuso, vem um caminhão de 3 eixos. Ele devia ter aproximadamente 42 toneladas. E ele me bateu. E a Thaís vendo tudo aquilo, filmando ainda para colocar. O caminhão me bateu. Ele devia estar uns 80 km por hora, 40 toneladas. E me bateu, eu estava assim, pegando o parafuso. Depois eu me levantei, fiquei chateado com o cara. Mas eu perdoei ele e disse, vai, não peques mais. Você acredita nessa história que eu contei, sim ou não? É o pastor, mas pastor, não é possível acreditar. E de fato, meus amigos, não é possível que eu encontre algo tão grande como um caminhão de 3 eixos carregando 41 toneladas a 80 km por hora que me bata e eu continue a mesma coisa. Não é verdade? Alguma coisa tem que ser transformada, né? Alguma coisa tem que ser moldada. E da mesma forma, Deus ele é muito maior do que um caminhão de 41 toneladas. É impossível eu dizer que conheci a Deus se eu não for transformado. É impossível dizer que eu entreguei a minha vida a Jesus se isso não transformar a minha vida. No ano 2021, nós queremos iniciar falando sobre qual é o título da mensagem? Vidas transformadas. Qual é o título da mensagem? Quando você conhece o Evangelho, ele te muda completamente. Lá na Filadélfia, uma cidade, no estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Eu nunca fui, mas através do Street View do Google, eu consigo colocar o bonequinho lá e você consegue andar pela cidade, e ir andando e caminhando pela cidade. Você já fez? Quem já fez isso? Colocou o bonequinho. Cara, se você nunca fez, é legal. Você pode conhecer até Israel. Vai lá em Israel, coloca o bonequinho, se joga e você vai vendo. Tem uma estátua lá na Filadélfia, que é o Peregrino. É uma estátua muito grande, né? É do livro Peregrino. Ele está carregando uma Bíblia imensa no braço. E próximo dele, há alguns anos atrás, construíram uma fonte. É mais ou menos um chafariz. E nessa fonte escreveram assim: quem beber desta água terá sede outra vez. É exatamente o que diz aqui João, no capítulo 4, versículo 3, é o que Jesus está falando. E como o título da mensagem são vidas transformadas, e nós acreditamos que o Evangelho, você entregar sua vida para Jesus, não é só você, eu entreguei minha vida para Jesus, o que aconteceu? Nada. É igual o pastor ter sido atropelado por um caminhão e não ter acontecido nada. É incoerente você dizer que encontrou a Deus e a sua vida não ser transformada. Então, nessa passagem toda que nós lemos, eu quero salientar e eu quero mostrar 4 pontos do que o Evangelho, do que a mensagem de Cristo, do que entregar minha vida a Jesus faz na nossa vida. O primeiro ponto que eu quero salientar é: o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Jesus, ele oferece a salvação a todos, não importa o que você já fez na sua vida. Não importa se você é uma mulher que o marido abandonou. Não importa se você é um desempregado. Não importa se você é um rico. Não importa se você é uma criança ou um adulto. O Evangelho é para todos. A gente percebe por essa mulher. Primeiro, para você entender como é incrível essa história. É incrível, gente, porque Jesus, ele não se preocupa com multidões.
ele se preocupa com indivíduos. As melhores mensagens de Jesus, as melhores mensagens que Jesus deu foram mensagens para pessoas únicas. E ele estava agora conversando com uma mulher samaritana, para você entender como é que era lá os judeus. Uma mulher, ela não poderia falar em público. Um homem não falaria com uma mulher, por qualquer circunstância. Então Jesus era de uma sociedade onde as mulheres não tinham voz. Jesus, ele que fala com ela, tanto é que a mulher se surpreende. Como você, vem falar comigo, eu sou uma mulher. Os judeus também, os judeus eles eram considerados a raça pura. Eles não gostavam dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aqueles que eram judeus misturados com outros povos e eles consideravam os samaritanos. Então eles tinham um preconceito com os samaritanos. Os samaritanos não eram aqueles puros. Os judeus só deveriam casar com judeus, só deveriam se relacionar com judeus. E os samaritanos, eles eram um povo que não era nada. E Jesus estava falando agora com uma mulher que não tinha voz e uma mulher samaritana. Provavelmente a gente vai ver no decorrer da história que essa mulher ela não tinha uma boa reputação. Tanto é que ela vai buscar água. Qual horário? Muito bem, quem falou? Ela vai buscar a água ao meio-dia. E se você ler qualquer comentário bíblico, nenhuma mulher ia pegar água ao meio-dia. Sabe por quê? Porque ao meio-dia é quando o sol está mais quente. Ao meio-dia é o pior momento, não tinha mais ninguém buscando água. Não tinha água encanada. Para você cozinhar, para você tomar banho, você precisava buscar água e levar para a sua casa. Então essa mulher estava indo ao meio-dia. A partir daí que ela ia cozinhar e fazer todo o seu processo. Então ela era uma pessoa excluída da sociedade. Talvez por suas falhas, talvez pelos seus erros. E Jesus está falando com aquela mulher. Isso mostra que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para você. O Evangelho é para o seu pai, para a sua mãe que você acredita que não tem mais jeito. O Evangelho ele vai transformar todas as pessoas. É a primeira coisa que eu gostaria de destacar. A segunda coisa é, o Evangelho traz transformação. O Evangelho traz transformação e essa transformação é gradual, é progressiva. O Evangelho ele vai trazer uma transformação na sua vida. Entregar a sua vida a Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador, isso vai trazer uma transformação na sua vida. E essa transformação é gradual, é progressiva. O que significa gradual ou progressivo? Criança, você sabe o que significa o que é gradual? Progressivo? Olha, aqui uma está dizendo que não. Você sabe o que significa que é uma mudança gradual e progressivo? Não. Papai, explique aí para o seu filho o que é uma mudança progressiva, gradual. Isso vai trazer o seu filho, tornar ele mais inteligente. O que é uma mudança progressiva, uma mudança gradual? O que você acha que é? Talvez tenha até jovem que não saiba, né? Mas é uma mudança que acontece aos poucos. Vai aumentando de cada vez, cada dia mais, cada dia mais, você vai crescendo. É como subir numa escada. Para você chegar no lugar, você vai de degrau a degrau crescendo. Olha só, lá no versículo 13. Jesus fala assim, olha, quem beber desta água terá sede outra vez. Já teve toda aquela discussão. Jesus pediu água, ela ficou impressionada. Jesus falou, olha, se você soubesse quem sou eu, você pediria água. Aí Jesus falou assim, ó, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus disse, vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido. Não tenho marido. Parece estranho, né? Jesus, ela pede para tomar água
Jesus ele fala, vá lá chamar seu marido. Parece que Jesus ele estava fugindo do assunto, né? Mas não é. A gente vai ver mais na frente que Jesus não estava fugindo do assunto. Na verdade, ele queria mostrar para ela que ela já estava atrás dessa água para a vida eterna. Mas uma coisa aqui que eu percebo é que essa mulher ela sempre foge, ela vai fugir sempre dos assuntos pessoais. Ela sempre vai fugir dos assuntos pessoais. A gente vai observar no versículo 18 que Jesus fala, de fato você não tem marido. E aí no versículo 19, ela muda completamente o assunto. Ela fala assim, Senhor, eu vejo que tu é profeta. E aí depois ela começa a perguntar, Deus, vamos começar a falar sobre religião. Olha, eu vejo que tu é um profeta, sabe da minha vida, mas não vamos falar de mim. Não vamos falar da minha vida, não vamos falar do meu pessoal. Vamos falar sobre onde nós devemos adorar. Isso está lá no versículo 20. Qual que é o lugar que nós devemos adorar? Jesus ele está tentando puxar para conversar sobre a vida dela. E ela está tentando falar sobre assuntos religiosos, né? Sobre templo, sobre onde deve ser adorado, sobre depois ela vai falar quem é o Messias. Ah não, o Messias vai vir, ele vai nos explicar. Ela sempre tenta voltar para assuntos religiosos. Jesus, vamos conversar sobre religião. Vamos falar sobre assuntos teóricos. Vamos falar sobre o fim dos tempos. Falar em línguas, qual é o nome de todos os reis. Vamos falar sobre decorar os 66 livros da Bíblia. Vamos falar, e é isso que a igreja serve. É para nós falarmos de assuntos de religião. O cristianismo, entregar a vida para Jesus, é só você conhecer mais da Bíblia. É isso que é a religião. Mas não vamos entrar, Jesus, nessas coisas pessoais, sabe? Esse assunto de minha vida, do meu pecado, de ter tido 5 maridos, de estar hoje com uma pessoa que não é meu marido. Não, Jesus, não vamos entrar por aí, não. E o que nos ensina é que se o Evangelho te encontrou, se Deus te salvou, se você entregou a sua vida a Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não está tão interessado que você saiba o nome de todos os reis. Jesus não está tão interessado que você saiba todos os sinais do fim dos tempos. O que mais Jesus está interessado é com a sua vida e a transformação da sua vida. Jesus, ele quer que você seja completamente transformado. O Evangelho, quando entra na sua vida, quando você se torna um cristão e diz, eu entreguei a minha vida a Jesus, você está falando, Deus entra na minha vida. E quando Jesus entra na sua vida, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe dos seus erros, mas ainda assim Ele continua te amando. Jesus te salvou, mesmo sabendo dos seus erros. A Bíblia fala que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Mas Ele te ama tanto que Ele não te deixa escravo do pecado. E aí eu tenho que entrar num processo, num conceito teológico para te explicar uma coisa. Na vida cristã existem 3 fases. A primeira é a justificação, depois tem a santificação e depois tem a glorificação. O que é a justificação? A justificação é a salvação pela graça. Todos nós vamos ser salvos por aquilo que Jesus fez na cruz. Ninguém pode fazer nada para se salvar, porque Jesus pagou o meu pecado. Nós não somos perfeitos. Jesus era e pagou. A salvação é pela graça. A terceira fase, que é a glorificação, é quando Deus vai voltar para esta terra, vai reformar esse seu corpo que está um pouco acabado, vai te dar um novo nome, vai te purificar e vai te glorificar. Esse também é o trabalho de Deus. Então nós temos a justificação, que é o primeiro estágio, a glorificação, que é o terceiro estágio, que você vai viver na eternidade com Deus. Não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, você não vai mais sofrer, não vai ter mais medo de desemprego, nem do coronavírus ou coisas assim. Mas no meio, nós temos a fase de santificação. Enquanto nós estamos nessa vida, se nós já entregamos a nossa vida a Jesus, e nós não morremos ou Jesus não voltou, nós estamos no meio, que é a santificação. E o que é santificação?
O que é santidade? Você vai ver diversos versículos, mas esse processo de santificação, esse processo de te transformar numa pessoa santa, é você se tornar semelhante a Jesus. É você se tornar semelhante a Cristo, menos do pecado, mais de Deus. Transformar a forma como você fala, transformar a forma como você age com a sua esposa, transformar a forma como você trabalha. Menos desonestidade, mais honestidade. Menos mentira, mais verdade. Menos ira, mais amor. É o processo pelo qual você vai se tornando mais semelhante a Jesus. E nesse processo de santificação, há um papel de Deus, mas há um papel seu também. Deus, Ele está agindo através do Espírito Santo, através da água viva que jorra dentro de você, para que você vá crescendo. Mas lembra, é gradual, é progressivo. Mas também a Bíblia fala diversas vezes: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Né? Coríntios 9, 27 fala isso. Outros versículos falam: olha, busque as coisas do alto. Busque, procure, lute. 1 Coríntios 6, ele fala: fuja da imoralidade sexual. O desejo de Deus é que vocês sejam santificados. Por isso que o tema do nosso ano na nossa igreja vai ser santidade. O tema neste ano da nossa igreja, as mensagens, os acampamentos, se for da vontade de Deus, os encontros de casais, o Nova Kids, o Nova Teens, vai ser santidade. E ser santo é ser mais parecido com Jesus. Ser santo é você se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Esse é o processo de Deus para a sua vida. Deus, Jesus, Ele quer te transformar. Diz para a pessoa que está aí do seu lado: Jesus quer te transformar. Jesus, Ele quer te transformar. É interessante que a mulher, ela fala assim, Jesus, ela fala sobre que ela não está casada agora com o marido, e a mulher fala assim, né, Jesus, beleza, mas quanto aos templos? E os templos, Jesus, como é que vai ser? Onde é que a gente vai viver? Como é que vai ser? Onde é que a gente adora, Jesus? Esse negócio de marido esquece, tá? Esse negócio de 6 maridos, não esquece esse negócio aí sobre templo. Aí Jesus falou: olha, tudo bem, você quer falar sobre templo? Tá bom. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora que você não vai adorar mais nem aqui, nem em Jerusalém. Você será o templo. O Espírito estará dentro de você. Você será o templo de Deus. E meus amigos, templo a gente sempre fala. Templo não é esse daqui, ó. Não é esse chão. Não são essas luzes. O templo é você. E aí você pode pensar, e você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes, mas se você parar para analisar como o local santo de Deus, ele tinha um cuidado, tinha uma preparação, tinha uma preocupação. Agora nós somos esse local santo. Jesus está falando: olha, você será o local santo, o local de adoração. O Espírito virá morar dentro de você. Tanto é que lá em 1 Coríntios 6, quando Paulo fala assim: olha, você que está com imoralidade, você que está vivendo numa pornografia, você que vive a sua vida vendo um monte de besteira, assistindo filme que não presta, ele não fala tudo isso, mas ele fala sobre imoralidade sexual, né? Você não sabe que você está unindo o Espírito de Deus com a prostituta? Você não percebe que você está usando o templo de Deus para coisas impuras, pecado, falta de santidade? E esse é um grande problema das igrejas, meus amigos. As igrejas, elas falam muito hoje sobre prosperidade, sobre você se sentir bem com você mesmo, sobre assuntos, mas pouco hoje se fala sobre ser santo.
ser semelhante a Jesus. A palavra santo significa ser separado. Estar separado, separado do mundo. E é esse que é o objetivo de Deus, é te tornar santo. É que você cresça gradualmente. Se você fosse o último cristão da terra, se só existisse você, Caio, só existisse você, Natália, se existisse só você, o último cristão da terra é você. O cristianismo iria morrer ou iria continuar? Gente, nós estamos vivendo, e para mim eu acredito, que é o ato final do mundo. Gente, é o ato final, você não percebe? Hoje uma coisa acontece lá na Índia, nós sabemos em questão de minutos. Nós descobrimos, uma coisa acontece na Venezuela, nós sabemos em minutos. O mundo todo está conectado. Uma pandemia global, tudo que a Bíblia falou, parece que o fim dos tempos está próximo. É o nosso vizinho, parece que é a próxima parada. Talvez não demore muito, mas a gente não consiga mais se reunir em prédios, em locais que nós chamamos de igreja. Talvez as igrejas vão acontecer nas casas, onde é muito bom nós podemos nos reunir em família aqui, mas talvez chegue um momento que a gente não vai mais conseguir ir para a igreja, nós vamos sofrer uma perseguição, as igrejas deverão ser fechadas. E aí, a gente vai continuar firme ou não? Eu sou um cristão fora da igreja ou ser cristão é só ir para a igreja no domingo? Nós devemos pensar nisso. Mas a gente não pode esquecer que essa transformação, ela é gradual, ela é progressiva. Talvez você esteja se convertendo e vindo a Jesus, e Jesus está te trazendo agora. E não esqueça que isso é progressivo, é gradual. Sim, você ainda vai ter muitas falhas. Sim, você ainda tem muitos erros. Mas Jesus, ele vai te transformando progressivamente. Ele vai te transformando, você vai crescendo pouco a pouco, vai crescendo, Jesus vai te transformando. Tanto é que, para você fazer uma pilha de pedras, quanto tempo demora? Quanto tempo demora para fazer uma pilha de pedras? Olha, se você me der um caminhão e botar um monte de pedra dentro, talvez seja bem rápido. Você descarrega o caminhão, uma pilha de pedras. Mas e uma árvore? Uma árvore, ela cresce no mesmo tempo que uma pilha de pedras? O que você acha, sim ou não? Não, porque é algo orgânico. Ela cresce em complexidade, ela cresce em estrutura. E da mesma forma, a nossa vida cristã, ela vai crescendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é paciência. Jesus, ele está trabalhando. A Bíblia fala que aquele que começou a obra vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. E a segunda coisa, a primeira coisa que me faz pensar é que essa transformação é gradual. Primeiro é paciência, a segunda é perseverança. Todo ano, todo dia, nós temos que observar na minha vida cristã um crescimento. Eu tenho que estar crescendo todos os dias, porque se na minha vida não há crescimento, se eu não tenho perseverança no crescimento, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada se você não observa na sua vida uma vida de mais santidade, uma vida de amar mais a Deus, uma vida de amar mais as pessoas, uma vida que está crescendo, essa água, essa fonte jorrando cada vez mais, alguma coisa está errada. Então, paciência e perseverança. A terceira coisa aqui que eu quero chamar a atenção é que essa transformação, ela é poderosa. Essa transformação que acontece na nossa vida, ela é poderosa. Jesus, ele compara o evangelho e a transformação de que quando alguém pede a Deus, eu quero ser teu filho. Jesus, ele falou, olha, se você pedir de mim, eu vou te dar a água da vida.
Com certeza essa água, Jesus ele não ia pegar um copo, tome a água, a mulher ia beber, acabou. Não sei se você sabe, mas o nosso corpo ele é 70% feito de água, né? Alguns variam, né? Uns dizem que é de 60 a 75, mas numa média, 70% o nosso corpo ele é feito de água. E por isso que a nossa maior necessidade, mais do que comida, nós temos necessidade de água. Por isso que quando a gente come comida com baixo teor de água, nos dá sede. Por exemplo, o alface ele tem 95% de água. Então, se você come alface, come a melancia, você não vai ter sede. Melancia é 99% de água. Mas se você come o brigadeiro ele tem só 6% de água. Você come o brigadeiro, você não morre de sede logo depois? A avó da Thaís, ela guarda os brigadeiros, uns doces, porque ela diz que para ela tomar água, ela tem que comer um doce antes, né? E o nosso corpo, ele anseia por água. Você já teve algum momento que você passou muita sede? Muita sede. Não é você jogando no futebol e depois tomar uma água. Não, é você passar muito tempo andando e não tem água. Não tem água, você está morrendo de sede. Falando até de água aí, já começou a jorrar. Muita sede. Cara, se você passa muita sede, a sua boca fica amarga, fica seca. Você imagina, não tem saliva, a sua língua seca, a garganta seca. Não é agora eu falando, não é uma hora, mas é muita sede. Tanto é que quando você põe a água na sua boca, cara, é muito prazerosa. Nossa, você chegando em casa e abrindo aquela geladeira, aquela água geladinha da garrafa PET, porque para mim água boa tá na garrafa PET. Outra garrafa não faz água boa que nem a garrafa PET. Eu não sei se é o câncer que dá na garrafa, a troca dos polímeros lá, eu não sei. Mas, cara, quando você põe no copo e toma aquela água, é impossível você tomar só um golinho, né? Você está morrendo de sede, é impossível você tomar só um gole. Ótimo, sou satisfeito. Não. Você quer tomar, você está morrendo de vontade. O que Jesus está falando para essa mulher é que o que Ele irá oferecer para a alma dela, ela precisa tanto quanto o nosso corpo precisa de água. O que Jesus está dizendo para ela é: o que você tanto está buscando, o que você tanto procura, eu posso te oferecer. O sentido, não temer a morte, não temer o coronavírus, saber que você vai viver a eternidade comigo. Me peça, ele será dado. A sua alma não vai se satisfazer com outra coisa. Eu tenho algo tão poderoso quanto o seu corpo precisa de água. E é incrível essa analogia que Jesus faz. E sabe a real motivação para você ter uma vida mais santa, uma vida transformada? Algumas pessoas ela pode ter uma vida transformada pela disciplina, pelo domínio próprio, né? Não, eu vou fazer. E aí consegue fazer e ter o domínio próprio e faz. Mas a nossa motivação para ter uma vida santa, nossa motivação para deixar de ser menos mentiroso, para ser uma pessoa sincera, não precisar ficar escondendo pecados, ter a possibilidade de chamar um líder, chamar um pastor e falar: olha, eu tenho dificuldade com isso, você pode me ajudar, eu não estou conseguindo vencer. Para você abrir o seu coração e não ter vergonha. A coisa que vai te motivar a querer mudar, gente, é o amor que você tem por Cristo. Senão você não tem motivação de mudar. Senão você vai continuar sempre naqueles grupos de WhatsApp, vendo pornografia. Senão você vai continuar sempre sendo aquela pessoa mesquinha com o seu dinheiro. Senão você vai continuar sempre sendo aquela pessoa mentirosa, orgulhosa, que até faz algumas coisas por Deus, mas é para bater no seu peito e dizer: olha como eu sou top. Mas se você ama Jesus, e se sua alma está satisfeita em Cristo, se sua alma está satisfeita, você não tem problema de confessar um pecado. Você não tem problema de pedir ajuda para ser transformado, de você falar: eu não sei como criar os meus filhos.
De você falar, eu não sei como vencer a pornografia. De você falar, eu não sei como parar de mentir. Eu preciso de ajuda para tratar a minha esposa melhor. Eu preciso de ajuda para deixar de ter um gato. É só o amor por Jesus, é só ter a sua alma satisfeita com a água viva que vai te dar a verdadeira motivação para ter uma vida transformada. Deu para pegar, gente, sim ou não? E a quarta coisa que eu gostaria de falar é que o Evangelho, ele transformará tudo. O Evangelho transformará tudo. Se você está começando na sua vida cristã agora, talvez seja a sua primeira vez que veio à igreja, não sei se você entregou a sua vida a Jesus ainda, mas o passo inicial, lembre-se, a justificação. Você precisa aceitar o que Cristo fez por você, entregar a sua vida a Ele. E agora, se você fez isso, você está no processo de santificação, processo de se parecer mais com Jesus, até chegar o dia da glorificação, que Deus vai voltar a esta terra, transformar, nós vamos ter um novo corpo, não vamos mais morrer, vamos ter o espírito perfeito, a mente perfeita, o pecado não vai mais nos dominar. Se você aceitou a Jesus, isso transformará tudo. Deixa eu tomar até uma água aqui. Você percebe que a mulher ela falou para Jesus, Jesus, me dê dessa água para que eu não precise mais voltar aqui para buscar para beber. O que Jesus fala? Vá chamar o seu marido. Inicialmente você pode pensar, como eu pensava, que Jesus mudou de assunto. Jesus mudou de assunto. O que tem a ver água com vá chamar o seu marido? Mas o que Jesus queria mostrar para ela é que ela já estava tentando buscar essa água da vida. Ela, através dos maridos que ela teve, ela já estava no 6º homem. Ela buscava ser feliz. Jesus ele queria mostrar para ela, olha, você já busca a água viva, você já busca a felicidade. Você já está buscando, você já está indo atrás. Vai lá chamar seu marido. Vai ver se seu marido vai satisfazer os seus desejos. Vai satisfazer os desejos do seu coração, da sua alma. Veja se seu marido consegue fazer. E ela responde, eu não tenho marido. E muitas pessoas passam a sua vida buscando a alegria, a felicidade, o sentido e o propósito em casamentos, em sexo, emprego atrás de emprego, atrás de emprego, dinheiro atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, negócio atrás de negócio, atrás de negócio, namorado atrás de namorado, atrás de namorado, filhos, alguns buscam em próprios filhos, o filho vai me trazer felicidade. Cursos e cursos e cursos, amigos e amigos, igreja, sucesso, viagens e viagens. Mas se fosse com você, talvez se fosse você buscando a água da vida, lá no poço, o que Jesus ia falar para você buscar? Talvez fosse, vai lá na sua profissão, vai lá no seu celular. Talvez você ache que vai ser feliz só vendo aquela pornografia. Talvez você ache que você vai ser feliz só se tiver aquela condição financeira, aquele emprego. O que Jesus está dizendo é que ela já buscava. Jesus, ele quer mudar tudo, mudar as suas paixões. Jesus quer mudar as suas paixões. Jesus quer te transformar por completo. Não só as suas atitudes exteriores, não só o que você faz no exterior, não só como você se veste, porque Ele quer se transformar, até a forma como você se veste. Ou talvez uma forma mais humilde, talvez uma forma menos sensual. Mas Jesus quer transformar principalmente as suas paixões.
O que você tem amado mais do que a Deus? Jesus quer transformar. E como é que ele faz isso? No versículo 23, mostra aí pra gente, por favor, Ronaldo. No versículo 23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só te explicar aqui uma coisa. No livro de João, todo momento que Jesus fala a hora, ele está falando sobre a hora da sua crucificação. Esse é o único lugar que não fica tão claro. Mas em todos os outros lugares, você pode ir lá, se você tem uma Bíblia que dá para pesquisar no seu computador ou no seu celular. No livro de João, quando você percebe, quando Jesus fala a hora, ele está falando sobre a sua crucificação. Tanto é que ele fala, minha hora não chegou muitas vezes. Tanto é que quando ele está lá em João 17, no início da sua oração, Jesus ele começa falando, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Pai, chegou a hora. Então, todas as vezes que Jesus fala no livro de João sobre a hora, ele está falando sobre a crucificação. Então, o que Jesus está falando, está chegando a hora. A hora em que eu vou morrer por vocês. Em que eu vou morrer por causa do seu pecado. Para te dar perdão. Para te dar justificação. Você vai ser justo diante de Deus. Está chegando a hora. Eu vou morrer por você. E quando chegar este momento, você não vai ter mais templo em Jerusalém ou em Samaria. Eu farei morada em você. O Espírito Santo vai morar em você. Sabe por quê? Sabe por que Jesus pode falar isso? Porque na cruz, Jesus disse, tenho sede. Jesus só pode nos dar água viva, porque Jesus falou lá na cruz, eu tenho sede. Lá em João 19, no versículo 28, diz assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam esponja nela. Depois eu vou entrar em detalhes, mas essa esponja provavelmente era a esponja pelo qual os soldados se limpavam, ou tomavam banho, ou limpavam depois de fazer as suas necessidades. Você sabe qual é. Colocaram a esponja no caniço, ergueram até os lábios de Jesus. Jesus não tomou, tendo provado naquela esponja suja, o vinagre, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Na cruz, Jesus não sofreu apenas sede física. Ele sofreu a sede espiritual. Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz, Jesus sofreu a falta de sentido. A fonte de água viva que fluía dentro nele parou de jorrar. Ele foi separado de Deus. Alguém que nunca teve pecado. Para que agora os verdadeiros adoradores possam adorar em espírito e em verdade. Você percebe como a sua vida pode ser completamente transformada? Você percebe como Jesus, ele olha para a sua vida e não quer que você seja apenas uma pessoa religiosa. Jesus quer te transformar. Tem um livro que se chama O Complexo de Chantal. Na Segunda Guerra Mundial, invadiram lá, o nome desse escritor, o sobrenome dele é Gilkey, e ele era um professor de filosofia, estudou em Harvard e foi ser professor lá na China. E quando aconteceu lá a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a China, colocaram todos aqueles que não eram chineses em campos de concentração. E nesse campo de concentração, ele era um ateu, um professor de filosofia, estudou em Harvard, uma escola que na época já era muito ateia.
ele foi observar e ele tinha uma crença que o ser humano, em momentos de crise, em momentos de grande problema, ele ia ajudar um ao outro. E nesse complexo, ele percebeu que na verdade não. Em momentos de crise, as pessoas se tornavam mais egoístas. Ele conta até um exemplo de que uma cela tinham 10 pessoas, era uma cela de mais ou menos 2x4, muito pequeno, ficavam 10 pessoas nessa, e na outra ficavam 12. E nesse que tinha 12, eles foram negociar com esse que tinha 10. Olha, você pode aceitar uma pessoa aí, e aí a gente vai ficar com 11. A cela que tinha 10 não aceitou. Tanto é que quando a pessoa foi para lá, eles bateram, espancaram o homem e jogaram ele morto. Todos estavam no campo de concentração. As pessoas eram mesquinhas, roubavam o alimento dos outros. Até os religiosos, até as pessoas das mais diferentes religiões, utilizavam de argumentos religiosos para serem egoístas e para não ajudarem os outros e para serem mesquinhos. Ele ficou horrorizado porque ele diz nesse livro que ele percebeu o tamanho da maldade humana, como isso era terrível. Mas ele disse que conheceu um cara. O nome desse cara se chama Eric Liddell. Se você pesquisar depois, Eric Liddell, ele foi um campeão olímpico em 1914. Nos 400 metros rasos, ganhou a medalha de ouro, esse cara, Eric Liddell. Só que ele deixou a glória de ser um medalhista olímpico e foi para a China ser um missionário. Então ele era o campeão olímpico, mas ele falou, não quero viver com isso. Ele abriu mão de tudo isso, ele era um cara que corria muito. Ele só foi correr os 400 metros rasos porque o de 100 metros rasos aconteceu no domingo. E ele, como um batista, eu não lembro agora se ele era batista ou presbiteriano, mas acho que ele era batista. Ele não quis correr no domingo, porque o domingo era o dia do Senhor, ele ia para a igreja. Então ele não correu os 100 metros, colocaram de 400 metros. Ele não treinava para 400 metros, mas ele ganhou. Um cara fenomenal. Ele dizia que corria para Deus. Mas ele abriu mão disso e foi ser missionário. Lá na missão, era um pastor e foi preso também, lá na China. Estava nesse campo de concentração. E esse professor lá de Harvard, que era professor na China, o Gilke, ele falou, eu nunca conheci um santo, mas se existisse um santo, essa pessoa seria Eric Liddell. Ele utilizava dos poucos recursos que ele tinha para ajudar os adolescentes daquele campo de concentração. A vida daqueles adolescentes seria muito pior se não fossem os ensinamentos dele, ele compartilhando os seus alimentos. Esse homem, ele teve uma transformação completa. Esse homem era o homem que mais parecia com Jesus que eu conheci. Eric Liddell, ele morreu ainda no campo de concentração com um tumor no cérebro. Mas esse professor, ele conseguiu ser liberto, por isso que ele escreveu o livro. E ele se converteu ao cristianismo. Porque ele percebeu que se algo pode transformar vidas, em nos tornar menos egoístas, menos imorais, menos orgulhosos, esse algo é Jesus. A água da vida que jorra para a vida eterna. E essa é a nossa palavra do ano, santidade. Uma vida transformada. Pelo que Jesus fez na cruz, hoje nós somos seus cooperadores, junto com o Espírito Santo, para vivermos uma vida santa. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, hoje a nossa primeira mensagem do ano, estamos falando sobre vidas transformadas. E as pessoas que estão assistindo online, aquelas que estão aqui no auditório, meu Deus, que possamos ter um ano santo, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao sofrimento, que seja usado para nos moldar, que venhamos crescer e nos parecer cada vez mais com Jesus, que possamos ter uma vida sem medo das pessoas pegarem o nosso celular, de olharem as nossas mensagens, olharem os sites que nós entramos, de não terem medo de conhecerem as pessoas que nós trabalhamos, porque nós sabemos que somos pessoas que vivem uma vida honesta, santa e justa diante de Ti. Nos ajuda a entender que isso é progressivo, nos ajuda a estarmos satisfeitos com a água viva
E assim, Senhor, não precisarmos viver de fachadas e de mentiras, mas que possamos querer melhorar. Só isso, Senhor, que pode nos dar uma vida transformada. Nós te agradecemos porque foi à cruz e teve sede, para que hoje a nossa alma pudesse estar satisfeita. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.